O apóstolo João facilita a linguagem da salvação para os seus leitores. Até o capítulo 4, a gente vê alguns símbolos da salvação na linguagem de João, ou o que significa ser salvo. No capítulo 1, para João, ser salvo é receber Jesus. Todo aquele que o recebeu também recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. No capítulo 3, ser salvo é nascer de novo, é nascer de cima, é nascer do alto, ou seja, receber uma vida que não é da terra, mas do céu. Glória a Deus. Uma vida que não é externa, mas interna. No capítulo 3 ainda, salvação é crer no Filho de Deus, e perdição é permanecer debaixo da ira de Deus. Mas por que permanecer e não entrar? João poderia dizer no capítulo 3, versículo 36, registrar que ser salvo é crer no Filho de Deus, e isso está no versículo 36. Mas quem não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Não diz que o fato da pessoa não crer em Jesus, a ira de Deus vem. Diz que a ira permanece. Então todo homem, todo ser humano já está debaixo da condenação. Só há salvação numa pessoa, Jesus. Aleluia. Para ser livre dessa ira, só crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Então, na linguagem joanina, ele registrando a pregação de João Batista, João, o apóstolo do amor, registrando a pregação do João pregador, o batizador. Ser salvo é escapar da ira de Deus. Não ser salvo é permanecer na condição que todo ser humano é: pecador e inimigo de Deus. Então perceba que ele apresenta a divindade de Jesus e a salvação em Jesus. Essa é a macro história do Evangelho segundo escreveu João. Dentro da macro história nós temos micro histórias. Aí tem a história de Jesus e Nicodemo, Jesus e a mulher samaritana, Jesus e o cego, Jesus e o paralítico, Jesus e a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando Lázaro e assim sucessivamente. São as micro-histórias. Uma dessas micro-histórias dentro da macro-história, que é a divindade de Jesus e a salvação nele, nós temos a história que eu vou pregar aqui para vocês. É uma mensagem que gera maturidade. Eu vou provar a vocês quem de nós está em fase de imaturidade, independente da sua idade e do tempo que você tem de crente. Quem de nós já começou a amadurecer? João Batista, ele é um profeta que cumpre a profecia de Isaías 40. Isaías 40 diz que ele viria preparando o caminho, ou seja, o coração das pessoas para receberem Jesus. Aleluia. A linguagem profética sobre João é que ele vai aterrar o vale, o que estava muito baixo se elevaria. Ele iria descer as montanhas, aplanar os caminhos escabrosos e endireitar os caminhos tortuosos. Ou seja, João Batista, através de sua pregação e batismo,
ia fazer as pessoas pensarem e refletirem que precisavam mudar de vida para o encontro com o Salvador do mundo. Essa era a missão de João Batista: preparar as pessoas para receber Jesus. Ele diz no capítulo 1 que ele estava batizando até que Jesus se manifestasse. Capítulo 1, versículo 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando com água. Se Israel não se batiza no batismo de João, Jesus não seria manifestado a eles. Eles deveriam se submeter ao batismo de João, pois ouvindo a pregação de João e se submetendo ao batismo de João, assim eles estariam aptos para receber Jesus. Então o batismo de João é preparatório, preparação, para que as pessoas recebessem Jesus. Ele diz que ele não é o Cristo. Ele diz que ele não é a voz que clama, ele é a voz do que clama, ou seja, o Pai o ordenava falar e ele repetia. Ele era o mensageiro na frente do rei, dizendo: o rei está chegando, arrume o caminho, saiam da frente, preparem o ambiente. E como que eles preparavam o ambiente? Se batizando, pois para se batizar no batismo de João era a evidência de que eles queriam receber o Messias que João estava dizendo que chegou. Aleluia. Então, para que vocês de fato se arrependam, venham ao meu batismo. Então eu batizo com água para que ele seja manifestado. Só que os irmãos sabem que Jesus chegou, Jesus foi manifestado. Aí a gente chega no capítulo 3. João, depois que apresenta Jesus, multidões começam a seguir Jesus, os próprios discípulos de João, lá no capítulo 1. Mateus 3 diz que multidões vinham ao seu batismo. Parte dessa multidão deixava João e começava a seguir Jesus. Agora, o número de discípulos de Jesus está aumentando. Aleluia. Onde João Batista batiza? No deserto da Judéia, Mateus 3:1. Aí você leu comigo o versículo 22. Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Vou perguntar agora, hein? Onde João batiza? No deserto da Judéia. E o batismo de João é Preparatório. preparatório. Ele está batizando as pessoas para receberem quem? Jesus. Legal. Então ele está aqui na Judéia dizendo: o Cordeiro de Deus chegou, ele é maior do que eu. Antes que eu fosse, ele já era. Ele está chegando, venham, se arrependam. Tipo, e as pessoas desciam as águas: eu quero ele, João. Então tá bom, a partir de agora você vai começar a pensar mais nele, desejar mais ele. Aí vem Jesus, 3:22 de João. Vem Jesus com seus discípulos para a Judéia, onde João prega e batiza. E o que Jesus faz com seus discípulos? Fica com eles, ou seja, lhes instrui, dá aula e batiza. Por quê? Porque as pessoas estão vindo. Olha o versículo 23. João também batizava em Enom, pois ali havia muitas águas. Então nós temos quantos batismos? Fala, gente, Deus. Temos quantos batismos? Jesus batizando no 22 e João batizando no 23.
pergunta é simples. Não sei a resposta. Bora ver. Todos para quem Jesus pregava, recebia ele com facilidade? Não. Sendo assim, João tinha que continuar preparando as pessoas para receber Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque mesmo Jesus sendo manifestado, ainda tinha gente dizendo: não creio, não quero, não vou. Aí João: creia, tem que querer, tem que ir. João ainda precisava batizar, preparando pessoas, porque ainda tinha gente que rejeitava Jesus. E a missão dele era preparar as pessoas para receber Jesus. Só que o batismo de Jesus é o quê? Então, se o batismo do John é preparar, o que é o batismo de Jesus? É fácil. Se o batismo de João é para preparar, o batismo de Jesus é para os. Se o batismo de João é para convencer, o batismo de Jesus é para os convencidos. Se o batismo de João é para converter, o batismo de Jesus é para os convertidos. Se o batismo de João é para fazer você se arrepender, o batismo de Jesus é para quem já Se arrepende. Então o batismo de João era: querem receber Jesus? Queremos, então venham. E agora que eu já fui batizado por tu, você quer ele? Quero. Já provei no batismo, então vá lá agora e se batize por ele. Nesse sentido, o batismo de João acaba. E o batismo de Jesus continua. Quer a prova? Eu dou. Duas. A primeira, Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome de João. Jesus. Em nome do Filho. Logo, se ele não manda batizar em nome de João, que significa se identificar com João, mas ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, é o batismo de Jesus que prevalece agora. Por quê? Porque o batismo de Jesus não é para quem vai se converter. O batismo de Jesus é para quem já se converteu. Eu dou a segunda prova de que o batismo de Jesus não é igual ao batismo do John. Porque no batismo do John, ele dizia: a raça de víboras. Ele batizava cobras. Jesus não batiza cobra. Pastor só batiza. Aí criou-se a polêmica: Pablo Nassau pode batizar? Nossa. Misericórdia. A pergunta tinha que ser outra: quem está sendo batizado? É serpente ou ovelha? Batizar quem não nasceu de novo, é repetir o batismo de João. Só que o batismo de João se tornou obsoleto, porque quem prepara o homem hoje para receber Jesus não é nenhum homem, é o Espírito Santo que convence o homem. Ué, pastor, mas o Espírito Santo não existia no tempo do João? Já, mas ainda não havia sido derramado. O João efetuou um batismo debaixo da antiga aliança. A nova aliança começa quando Jesus morre e ressuscita. Glória a Deus. Deu para entender até aqui? Isso significa que tinha muita gente rejeitando Cristo e João resistindo com eles. Não rejeite, não rejeite, não rejeite. Ele é o Salvador. Como tem dois batismos, logo tem duas igrejas. E tem dois grandes pregadores. E João não é só profeta, João é mestre. Versículo 25, teve um debate
Será que a água purifica? Aí, claro que não, pois o próprio João já tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira. Não é a água do meu batismo que tira o pecado. Quem tira o pecado é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Mas como os caras não prestavam atenção, estão lá debatendo. Os discípulos do João com o judeu debatendo. Peraí, tem duas pessoas batizando, tem dois pregadores batizando, tem duas fontes de batismo. E aí, quem é o verdadeiro? Eu só entendo o que eu estou entendendo e vocês também, porque a Bíblia já está completa. Para eles a Bíblia não está. Então eles tinham que questionar, debater no campo das ideias. Tem gente que quando fala debater já pensa em bater, debater, é campo das ideias, argumento. Aí o judeu argumenta aqui, os discípulos do John argumentam de lá. Só que aí parece que o judeu criou um argumento complexo contra os discípulos do João, que eles não deram conta, não baixa não, que eles não deram conta de responder ao judeu. Tiveram que pedir ajuda. Estou vendo o seu dedinho, Márcio. Aí tiveram que pedir ajuda. Versículo 26. Foram ter com João e disseram: mestre, aleluia, fica comigo, por favor. Está batendo um debate, sim ou não? Sim. Aí eles foram pedir ajuda pro João. João, mestre, fala alguma coisa. Foram pedir ajuda pro Depois do debate, eles estão debatendo um assunto acerca de água, purificação, batismo, e João é o mestre que faz batismo. Qual deveria ser o assunto da pergunta? Água, purificação, batismo. E o assunto é esse, batismo. Mas perceba que por trás do assunto que eles levam a João tem contenda, tem fofoca, tem comparação. É só ler o texto. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, estou falando de Jesus. Mestre, aquele que tu disse que é maior que tu, que antes que tu viesse ele já era, que tu batiza com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Lembra dele? Lembro. Pois é, ele está batizando. Aleluia. Glória a Jesus. Não pode. Tu falou bem do cara, tu elogiou o cara, tu colocou ele pra cima. Aí João, e daí? E daí que tá todo mundo indo pra igreja dele? O cara que você honrou, o cara que você cuidou, o cara que você acreditou, aquele que você disse que é top, o povo tá indo atrás dele, todos vão ter com ele. Eita Deus, aleluia. Eita glória. Toda igreja tem esse tipo de crente. Exclusivista. João capta a mesma coisa que eu captei. Eu só captei porque eu vi que João captou. É só você olhar a resposta do João. Vocês estão lendo? Olha a resposta do João. O homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. O que ele está dizendo é: se todo mundo está deixando de vir para cá e indo para lá, é o céu que está fazendo, não sou eu. Mas se está todo mundo indo para lá, o ministério do João está diminuindo. E o ministério de Jesus? Aumentando, O crescendo. camarada está dizendo que o decréscimo do ministério dele vem de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 28. Vocês são testemunhas de que eu não sou o Cristo. Ele é o Cristo. Eu só sou o enviado, eu sou o mensageiro adiante dele. Mas o maior é ele. Aleluia. João está matando a comparação no coração dos vice dele.
sou amigo do noivo. Agora. E o noivo o escuta e se alegra com a voz, e o amigo o escuta e se alegra com a voz do esposo. João está dizendo, ele está pregando, eu estou escutando, e isso me alegra. Aleluia. Glória a Deus. Agora João arrebenta. 30. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Ele tem que aumentar, e João está profetizando. Não sei se ele sabe, mas ele está profetizando, porque de fato ele diminui. Ele é preso, perde a cabeça, e Jesus morre, ressuscita e é o cabeça da igreja. A igreja vai crescendo até a hora. É necessário, pois ele vem de cima. Versículo 31. Aleluia. Não, o que está acontecendo aqui? A mesma coisa que aconteceu com Josué e Moisés e os camaradas que profetizavam fora do arraial. Josué chegou e disse, tem mais 2 profetizando e já passou a hora da profecia. Então lá do lado de fora. Aí Moisés disse, você está com ciúme, Josué? Quem dera que todo Israel fosse profeta. Ou seja, quem estava querendo plantar ciúme no coração de Moisés? O discípulo dele, Josué. E agora, quem está colocando comparação e querendo colocar o ministério de Jesus contra o ministério de João? Os discípulos de João. Oh, Deus! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha isso. 1 Coríntios capítulo 3. Olha. Eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, ou seja, meninos em Cristo. Vocês são crentes, mas são meninos, bebês. Com leite vos criei, não com manjar. Vocês não suportam palavra profunda. Por quê? Porque ainda são carnais. Por quê? Porque dentro de vocês, no meio de vós, tem inveja, tem contenda, tem dissensões. Mas como assim, Paulo? Inveja, contenda e dissensão. Ele explica no quadro. Um diz, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. Não sois carnais? O que é ser de Paulo? Eu gosto do pastor Paulo. O pastor Paulo não se expressa muito bem, mas tem milagre, tem poder. Aí o outro diz, não, eu sou crente por causa de Apolo. Apolo é eloquente, Apolo cumpre as regras da hermenêutica, da homilia e da exegese. Eu gosto do Apolo. Paulo é muito melhor que Apolo. Nada, Apolo é muito melhor que Paulo. Eu prefiro Apolo. E no final, Paulo diz que ainda tinha gente que dizia ser de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Não, eu sou do pastor Pedrão. Pastor Pedrão não quer converter e manda mosquito dos infernos na mesma hora. Pastor Pedrão é do meu. Eu gosto do pastor Pedro. Se não pregar igual Pedro, para mim não presta. E essas comparações estão gerando contendas e invejas e disputas dentro da igreja. A gente tem que entender que alguns pregam e exercem
luz. Fuja do herege. Agora eu começo a pregar devagar, pastor Leandro já começa lá em cima. E a esposa dele começa mais alto ainda do que nós dois juntos. Mas a gente vai alimentando contendas, disputas e comparações. Só que é o seguinte, fofoca anda quando ninguém vigia. Vai entregar tudo, Jesus! Capítulo 4, versículo 1. João cortou a contenda com palavra, pregação. Eram quantas igrejas ali naquela região? 2. Quantos pastores? 2. Mas os caras, em vez de aproveitarem 2 mestres, 2 profetas, 2 homens cumprindo o seu chamado, porque um preparava e o outro já recebia os preparados. Um mostrava o caminho, o outro era o caminho. Então eles debatem com o judeu, depois eles levam a contenda para o João, mas o assunto não morre. O assunto não morre com o João. O assunto, capítulo 4 de João, o assunto vai parar lá na sede. Está no texto, o assunto vai parar na sede. E onde era a sede? Jerusalém. No templo. E quem ficava no templo na sede? Os fariseus. Olha lá, o Senhor ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que? Onde a fofoca foi parar, irmão? O negócio no deserto da Judeia, fofoca, foi parar lá na sede. E nem tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Alguém está entendendo essa palavra? Por que não parou ali, não cortou ali, não acabou ali? Continuaram alimentando. Chegou lá nos fariseus. Aí, meu irmão, resultado, versículo 3, bora lá? Deixou a Judéia. Quem? Jesus. Foi da Galileia. Antes da contenda, ele vem para a Judéia. O ministério dele está fluindo na Judéia. João batiza lá para preparar. Ele batiza aqui os preparados. João batiza lá, ele batiza aqui. Aí começou a contenda, começou a fofoca, começou a comparação. Quando o negócio se multiplica, Jesus diz: eu não vou ficar nessa região. E aí Jesus sai. Jesus está fora de muitas igrejas, de muitos grupos, de muitos púlpitos. E eu provo o motivo, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, ou seja, maduros, sejam consolados, sejam de um mesmo parecer, vivei em paz. Para quê? E o resultado disso? E o Deus de amor e paz será convosco. Olha de trás para frente. O Deus de paz e amor será convosco se vocês viverem em paz, terem o mesmo parecer, serem consolados, serem maduros e viverem se regozijando nele.
onde verdadeiros chamados não são valorizados. Fica comigo. Olha a pergunta que eu vou fazer. Tinham quantas igrejas? 2. Só que agora Jesus saiu. Fechou, irmão? Eu estou errado? Não. Mas ficou muito feia a resposta. Tinham quantas igrejas? 2. Mas agora Jesus saiu, então? Um pastor. Hã? Se fechou uma, sobrou o quê? Mas João foi preso. Se um se retira, sair uma igreja, parou de ter batismo naquele ambiente, e o outro é preso, o que aconteceu com as duas? Você é fofoqueira, você é invejoso, você é caluniador, você é insensível, você que ninguém prega e ninguém canta, só você canta, só você toca, só você prega, só você ensina. Você é responsável pela ausência de Jesus no culto. Você é responsável pelo esvaziamento de cultos e de igrejas. Esses camaradas, discípulos de João, levantaram uma questão que foi aos fariseus, fez com que Jesus se retirasse. E João, no capítulo 3, antecipa que João seria preso. Está aí no versículo 25. Perdão, 24. João ainda não tinha sido lançado na prisão, ou seja, está perto. Então essa história do capítulo 3 é pertinho da sua prisão. Os camaradas já estavam correndo risco. A igreja estava diminuindo para outra aumentar. Por quê? Porque o número de Jesus está aumentando. Então menos pessoas estavam rejeitando. E quem ajudava essas pessoas a pararem de rejeitar? João. Mas a fofoca cresceu tanto, a disputa cresceu tanto, que chegou nos fariseus. Aí junta fofoqueiro dos discípulos, o judeu e os fariseus. Jesus disse: eu vou parar com a contenda. Sai do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus é perfeito. Fala comigo, os obreiros falham, mas o dono da obra é perfeito. Jesus sai do ambiente da contenda, que é na Judéia, sim ou não? Aí o capítulo 4, versículo 3, diz que ele foi para Galiléia. Ele podia passar por fora, que era até mais perto, mas ele disse: eu vou passar por dentro. E por dentro ele passava por Samaria, mas lá também tinha contenda. Tinha ou não tinha? A questão é que, sendo ele Deus, ele sabe que os que estão na Judéia querem levantar a contenda. Discípulos do João e os fariseus. Tem uma contenda em Samaria, mas ele sabe que aquela mulher samaritana deseja o fim da contenda. Ele sabe que a mulher samaritana deseja o fim da barreira. Todo lugar tem contenda, só que tem grupos que alimentam, tem grupos que sofrem, mas dizem: alguém tem que se humilhar, alguém tem que pedir perdão. Gente, bora buscar sabedoria. Gente, passou, bora investir no futuro. Jesus chega para ela e diz: me dá água. Ele quebrando a barreira da separação, me dá água. Aí ela levanta a barreira. Como sendo do judeu, pede água para mim, que sua mulher samaritana. Tu não sabe que judeu e samaritano não se comunicam há mais de 500 anos. A gente tem uma barreira entre nós. Aí Jesus mete uma tramontina. Se tu soubesse quem é que está falando com tu, era ele que te pediria, não era você que pediria uma barreira, e ele te daria água. Aí ela tira
coração dela, porque o poço da mulher adulta era um poço sem fundo. Só que ela está indo do poço de Jacó, e Jesus está indo do poço do coração dela. Presta atenção. Quem bebe dessa água torna ter sede. Aí ele toma dessa água para eu não voltar mais aqui. Aí Jesus diz: tá bom, bora começar? Bora. Chama seu marido. Marido? Chama seu marido. Ela, marido, é que é o seguinte, tipo assim, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem, porque tiveste 5. E o que tens agora? E o que tens agora? Quem bebe dessa água torna ter sede. Bebeu 1, bebeu 2, bebeu 3, bebeu 4, bebeu 5, já está no 6º. E você ainda continua sedenta. Quando Jesus disse isso, ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Agora, onde é que se deve adorar? É no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque os judeus não deixam a gente adorar em Jerusalém. Aí os samaritanos não deixam vocês adorarem aqui no monte. Onde deve adorar? Aí Jesus vai quebrar a barreira dizendo: não é no Gerizim dos samaritanos, nem em Jerusalém dos judeus. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem. Quando Jesus começa a falar de adoração, é porque a vontade dela era adorar. É ela que pergunta sobre a adoração, é ela que fala sobre o endereço da adoração. Aí Jesus fala que o Pai procura verdadeiro adorador. Jesus ensina que a adoração é em espírito e em verdade. Aí ela já fala do Cristo. Eu sei que o Cristo vem. E quando ele vier, ele vai falar tudo, não vai? Aí Jesus disse: o Cristo não vem, já veio e está falando com você aqui agora. Olha que coisa linda. Eu sou o Cristo e falo contigo agora. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Saiu. Tu vai dar glória lindo desse, repara. Como tu gosta da glória. Aí ela saiu, porque Jesus parou em Sicar, entrada de Samaria, onde estava o poço. Aí ela deixa o cântaro, brigou tanto por água que pegou água. Aí deixou o cântaro e entrou na cidade correndo. Homens, venham ver o Cristo. Ele falou toda a minha vida. Venham. E a Bíblia diz: saíram da cidade, versículo 30, e foram ter com ele. Glória a Deus. 39. E muitos, diga muitos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Está preparado para dar glória ali? Os discípulos de João, homens, muitos, tinham experiências, tinham maturidade, ovelhas do primo de Jesus, fecharam duas igrejas. Uma mulher que conversou com Jesus no máximo 15 minutos, acabou de abrir uma igreja. Aqui não, Satanás, os obreiros falham, mas o dono da obra é perfeito. Se uma porta fecha aqui, ele abre outra ali. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Olha o versículo 40. E indo ter com ele, os samaritanos disseram: fica com a gente. Repete aí: roga. Para que ele ficasse com eles. Lembra lá do 3 e início do 4? Jesus disse: Pedro, Tiago, João, oi, Senhor, bora sair daqui. Agora imagina os discípulos de João ganhando, e os discípulos de Jesus pegando, desmontando suas coisas e saindo. Não teve um para chegar e dizer: vai não! Nos perdoa! Fica aqui!
por Jesus a mesma sede que ela tinha. Aleluia. Porque você ensina o que sabe e reproduz o que é. Aleluia. Aqueles que foram atraídos por ela, agora se sentem atraídos por Cristo e pedem para ele ficar. Agora olha o que eles dizem. Fica com a gente. Aí ele ficou mais 2 dias. Aí procuraram ela. Olha a maturidade. Os discípulos do John compararam João, que falava de quem? De Jesus. Com o próprio Jesus. Sim ou não? Sim. Olha os samaritanos. Olha a maturidade dos samaritanos. 42. E diziam à mulher que falava de Jesus: não é pelo que você diz que cremos, porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mulher, não é comparação, não há comparação. Tu é só uma pregadora. Ele é o Salvador. O que João queria que seus discípulos entendessem, os samaritanos entenderam. O mensageiro não é importante. Quem para quem, aquele para quem o mensageiro aponta é que é importante. E para encerrar, olha como os discípulos de João falharam, irmãos. Atos 19. A partir do versículo 1. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Como assim? Quem está me ouvindo? Os caras disseram para o pastor Paulo que nunca tinham ouvido falar da pessoa do Espírito Santo. Quem são eles? Discípulos de quem? Da igreja de quem? Da escola de quem? Versículo 3, Paulo perguntou: então vocês são batizados em quê? E eles: no batismo de João. Como assim? Quem tinha que falar do Espírito Santo para eles? Se João morreu lá nos evangelhos, João já tinha morrido, seu ministério foi curto. Quem tinha que passar a mensagem para esses discípulos de Éfeso, que nada tem a ver com Judeia? Os discípulos de João tinham que pregar o que João pregava, anunciar o que João anunciava, e eles falharam em 2 temas principais: cristologia e pneumatologia. Glória a Jesus. Porque se eles conhecessem Jesus, eles seriam batizados em águas em nome de Jesus. Se eles conhecessem o Espírito Santo, eles não diriam que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E a culpa não era de João, porque lá em Mateus 3, João pregou: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Discípulos de João falharam na missão. Por quê, pastor? Porque é mais fácil fofocar, comparar, criar contenda, do que falar de Jesus e do Espírito Santo. O que Paulo diz? Aí a gente termina a mensagem no começo, versículo 4. Olha Paulo corrigindo. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus. Paulo está dizendo: o batismo de vocês está incompleto, porque o batismo de João era para vocês crer no que viria depois dele, só que ele já veio. Como ele já veio, olha o que Paulo faz: e os que ouviram foram batizados em o nome do Senhor. Então tá
falar mais. Eles não ouviram só falar do Espírito Santo. Esse versículo é para quem é pentecostal. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Os discípulos de João falharam, mas sua mensagem permaneceu. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo. E aqui Paulo ora e Jesus batiza os discípulos de João com o Espírito Santo.